Olá, seja bem-vinda a mais uma série 40 dias de intimidade com o Criador. Quero agradecer a todos que têm acompanhado esses dias as lives. E se alguém perdeu algum dia dessa série, depois pode ir lá no YouTube, blog Rose Gomes, lá tem todos os dias dessa série. Também peço que se inscrevam no canal, ative o sininho, né? E eu vou estar sempre colocando ali uma palavra de fé para que nós possamos meditar e juntos nos fortalecermos, buscando a cada dia termos mais intimidade com o Criador. Eu decidi fazer essa série para a gente focar na solução, porque onde a gente foca tende a crescer, onde a gente coloca a nossa atenção, isso tende a se expandir. E principalmente nos dias de hoje, que o mal desse vírus ele tem se espalhado em todo o mundo, né? E uma das coisas que a gente pode ver, assim, a força que com esse mal ele se espalhou. Mas eu decidi fazer essa série porque, assim como o mal ele cresce, se a gente focar a atenção nele, ele vai continuar se expandindo. Então, se a gente focar a nossa atenção na solução, se a gente focar o nosso olhar e procurar também espalhar a fé, ela também vai expandir. Então, onde a gente colocar a nossa atenção, isso vai crescer. E por isso que eu decidi fazer essa série, como um meio de contribuir, de ajudar as pessoas, né, a saírem assim do desespero, da ansiedade, do medo, buscando em Deus a força, buscando através da fé ter mais intimidade com Deus, para que a gente possa juntos, né, passar por esse momento, por esse sofrimento, tendo a certeza que Deus ele está cuidando de cada um de nós. Muitas vezes a gente tem assim um entendimento da fé, da palavra de Deus, a nossa experiência com Deus, às vezes a gente guarda isso só pra gente, né? Mas a gente precisa aprender também a falar das coisas boas e a semear também, eu falo, as sementes de fé, né? Eu idealizei um projeto, ele já estava no meu coração há quase 10 anos, mas eu não vi assim como uma necessidade de me expor, de colocar esse projeto assim para frente. Eu achava assim que apenas eu colocando ali alguns versículos no meu perfil, ali no Facebook, no Instagram, que era suficiente. Mas aí, em meu trabalho, eu comecei a ver, assim, muitas pessoas, não só adultos, adolescentes, crianças. Eu comecei a ver muitas tentativas de suicídio, muitas pessoas assim com pânico, muitas pessoas desesperadas, crianças, assim, é muito triste você ver crianças e adolescentes tentando assim contra a própria vida, porque sem esperança. Então aquilo mexeu muito comigo e eu falei assim, tomei essa decisão, eu falei, não, eu vou colocar todos os dias, eu vou me empenhar mais, eu vou trabalhar nisso, em espalhar as sementes de fé.
E através disso foi também que surgiu a oportunidade para estar fazendo lives. Criei ali o canal no YouTube também, depois vocês podem conferir lá, blog Rose Gomes. Então, esse foi um meio que eu achei para contribuir. Porque de que adianta a gente ver que está acontecendo, de que adianta eu ficar assistindo o jornal e saber que tem um vírus matando um monte de gente? De que adianta eu saber que eu tenho que ficar em isolamento, de que tem pessoas aí que não conseguem dormir, que estão desesperadas com medo? De que adianta eu saber que tem crianças, adolescentes tentando suicídio, querendo morrer, pessoas assim sem esperança, sem fé? De que adianta se eu não fizer nada? Aí às vezes a gente pode pensar, mas aí o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Então, assim, como eu falei, no meu trabalho eu tive muito contato, né, com várias situações, assim. Então, profissionalmente, a gente faz os encaminhamentos, direciona para os médicos, para grupos, mas veja, assim, que há a possibilidade da gente dar uma ajuda, uma contribuição maior, que é na área espiritual, que infelizmente muito hoje a área espiritual é muito deixada de lado, né? A gente sempre busca fazer cursos, busca ouvir informações, busca estar assim tendo conhecimento, mas de coisas materiais para a gente crescer pessoalmente, na área pessoal, na área profissional. Então a gente busca sim ter um sucesso assim na nossa vida, mas subir de cargo. A gente sempre está buscando assim coisas para a gente viver melhor, mas materialmente falando, e a gente deixa de lado muitas vezes a parte espiritual. E é justamente pensando assim nessa parte que eu resolvi fazer essa série 40 dias de intimidade com o Criador, onde às 15 horas nesses 40 dias até o dia 1º de maio eu vou estar sempre trazendo uma palavra de fé, para que juntos a gente possa ser fortalecidos e que através assim da palavra, né, a gente possa realmente estar tendo mais intimidade, mais comunhão com Deus e desenvolvendo a parte nossa, né, a parte espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então a gente tem também que não só alimentar o nosso corpo, mas a gente tem que alimentar também nosso espírito, a nossa alma. E essa é a parte mais importante. Eu penso comigo que se eu estiver bem espiritualmente, eu estiver bem com Deus, eu vou estar bem não só comigo mesma, vou estar bem com Deus, vou estar bem com o meu semelhante, e isso vai fluir em todas as áreas da minha vida. E isso eu tenho assim visto experiências mesmo, porque quando a gente começa a buscar ter mais comunhão com Deus, a gente vê o manifestar e o agir de Deus na nossa vida. Então a parte assim do corpo, a parte material também, ela começa a ser abençoada, porque a gente vai estar priorizando o reino de Deus. E é o que a palavra fala pra gente, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer que se eu fizer da minha comunhão com Deus uma prioridade, um privilégio de estar ali na presença de Deus, eu vou ter toda a minha vida abençoada. Agora, se eu fizer o contrário, eu colocar primeiro as outras coisas na minha vida, em primeiro lugar, com certeza eu não vou ser abençoada. A bênção de Deus, ela pode estar sobre a minha vida material, mas o meu espírito ele vai estar raquítico, ele vai estar fraco. Então, através da palavra de Deus, da comunhão com Deus, que a gente pode
fortalecer, né, o nosso espírito. Então, por isso que eu estou trazendo essa palavra e quero, assim, agradecer imensamente todos que têm acompanhado. Recebo muitas mensagens e é muito bom saber, assim, que a gente tem, de alguma maneira, contribuído com as pessoas, né? Então, eu quero agradecer, assim, de coração a cada um de vocês que estão hoje aqui na live. Quem estiver pela primeira vez, se puder acompanhar os outros dias, até o dia 1º de maio às 15 horas, também eu agradeço. E que Deus abençoe cada um ricamente, que o Pai possa derramar as bênçãos divinas sobre cada um de vocês, sobre as suas famílias. É isso que eu tenho orado e pedido a Deus, que muitas vezes a gente pensa que eu mesma fui uma pessoa que eu relutei muito para falar assim ao vivo, porque eu não gostava muito de me expor. Até no começo algumas pessoas falavam para fazer vídeos, né, no YouTube, assim, tinha todo um cenário de filmagem, essas coisas, e eu não me agradava, então eu não queria. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas isso, se eu for fazer para abençoar as pessoas, para que Deus ele possa estar trabalhando na vida das pessoas, isso não depende de mim, não depende de um cenário bonito, não depende de uma produção assim do meu cabelo, meu penteado, isso não vai ter importância. O que tem importância é a palavra que é falada. Então, quando eu entendi que eu fazendo isso, eu só precisava ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, então eu falei, então eu vou fazer essas lives, eu vou fazer o canal como meio, sim, né? E idealizei o projeto, criei grupos, projeto Sementes de Áreas de Fé Oficial, até depois eu vou colocar no vídeo aqui no Instagram e lá no YouTube o link, que tem o grupo no Telegram e também tem o grupo no WhatsApp. Então, nesses grupos eu coloco diariamente uma palavra de fé. E durante esse ano de 2020, eu vou estar colocando 2 e-books todos os meses, gratuitamente. E esses 2 e-books, eles são em forma de devocionais. Então, ele tem ali uma palavra para cada dia, a oração, para você ler e meditar. Isso eu fiz, não assim, pensando, olha, eu vou criar os e-books e vou distribuir. Não, isso eu fiz numa direção de Deus mesmo, que eu tinha muita ansiedade. E para vencer essa ansiedade, eu comecei a escrever. E escrevi durante o mês todo, deu quase 1000 páginas eu escrevendo, tudo acerca da palavra de Deus. E depois Deus foi me direcionando a dividir essas 1000 páginas em dias, em meses, em forma de devocionais, para entregar gratuitamente para abençoar as pessoas. E a palavra que Deus colocou no meu coração se você quer fazer esse projeto Sementes Diárias de Fé, então esses livros, esses e-books, né, que são os livros digitais em forma de devocional, Deus falou claramente no meu coração, isso vai ser semente. Então você não vai vender, você vai entregar gratuitamente, porque é a semente que você vai estar plantando. E foi isso que eu entendi, falei, não, o projeto não é meu, o projeto é de Deus, eu vou espalhar sementes de fé e eu vou entregar então gratuitamente esses e-books. Então todos os meses eu entrego nos grupos os 2 e-books. Até agora, no final do mês de abril, aí eu já, sempre no último dia do mês, eu disponibilizo lá os 2 e-books, que são em formas devocionais, para a pessoa baixar e ler. Depois vocês podem acessar o link e no final do mês já
provavelmente no último dia do mês vai estar disponível o e-book de maio. Então tem para mulheres e para homens. Isso assim, vocês leiam, mas depois compartilhem, porque esse é o objetivo do projeto. Não eu segurar para mim aquilo que eu recebi de Deus, mas é eu semear na vida de outras pessoas como forma de abençoar. Porque a semente, eu falo a semente de fé, porque semente, ela é minúscula, mas ela tem, apesar de pequena, ela tem grande potencial. E é através da semente de fé que a gente alcança os milagres. Então, quando a gente entende isso, que eu semeando a palavra de Deus, eu vivo os milagres de Deus, mas eu não quero os milagres só para mim, eu quero o milagre na vida de outras pessoas. Eu quero que outras pessoas sejam abençoadas, eu quero que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor, pela fé, pela esperança, né? Então, esse é o objetivo do projeto. Então, você, depois, no final do mês, pode pegar o seu e-book gratuitamente. Ali vai ter uma palavra para todos os dias do mês de maio. Mas depois você compartilhe com outras pessoas. Eu falo, compartilhe pelo menos com 10 pessoas depois esse e-book para espalhar. Porque é através disso, desse compartilhamento, que a palavra de Deus ela tem chegado a vários países. Eu não saí da minha cidade, mas através das redes sociais, do compartilhamento, esse projeto ele já chegou a vários países. Já chegou em Portugal, na Inglaterra, na África e outros países que agora eu não vou lembrar para falar, mas chegou em vários países. E outro dia eu conversando com uma pessoa assim que eu nem conhecia e a pessoa, né, falou, nossa, muito bonito o seu projeto. E a pessoa, ela falou para mim, você não entende porque você está entregando esse projeto em forma de livros digitais, mas é através desses livros que a palavra de Deus ela vai chegar em lugares onde se quer que o evangelho ele é permitido, mas o livro ele entra. Então, através do livro, a sua palavra, a sua semente de fé, ela vai chegar nesses lugares também e vai prosperar. E eu recebi, falei, glória a Deus, falei, eu recebo essa palavra, porque o poder do evangelho, ele não está em mim, ele está na palavra de Deus. O evangelho, ele é o poder de salvação. Então, a semente, ela tem poder. O poder não está em quem semeia, não está no agricultor, ele não tem poder sobre a semente. O poder da semente, ela está contida em seu DNA. E a semente do reino de Deus, a semente de fé, o potencial que há nela é o potencial divino, potencial de salvação. E isso, nessa semente de fé, quem colocou esse potencial, né, esse DNA de poder, de salvação, foi Deus. Então não é nenhuma glória para nós semearmos, espalharmos a palavra de fé. A glória é toda de Deus, porque o poder de expansão da semente está em Deus, está nele. Então, quem está chegando agora, boa tarde, beijos a todos vocês e que Deus abençoe cada um de vocês, como eu disse no início. Então, vamos continuar, né, unidos, sim, nesse propósito de termos mais intimidade com o Criador, que é muito bom a gente estar, assim, nesse propósito, né, porque a gente pode sentir e ver o manifestar da glória de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas. Como eu estava falando do projeto dos Sementes Diárias de Fé, para quem chegou agora, depois eu vou colocar o link aqui no Instagram e lá no YouTube,
para que no final do mês vocês possam baixar gratuitamente os livros digitais, né? Que são os e-books em forma de devocionais para o mês de maio. E falando acerca, né, desse projeto, quando foi para iniciar o ano, a palavra que Deus colocou no meu coração para fazer o devocional, quem recebeu o e-book em janeiro, vai lembrar dessa palavra. Deus colocou assim no meu coração, relacionado à semente de fé, que 2020 ia ser o ano da expansão do amor e da bondade de Deus. Olha que maravilhosa essa palavra, essa semente, né, de fé. Por quê? Quando eu escrevi em dezembro e coloquei em janeiro essa palavra que eu compartilhei, eu não sabia o que ia acontecer. Aí depois, agora, esses dias eu meditando e nessa expansão, né, dessa doença, desse vírus, aí eu falei, isso é a gente olhar para ele humanamente, assim, o que está no mundo, mas com os olhos da fé eu posso crer na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E daí eu pensei e veio essa palavra no meu coração, eu falei, a verdade é que esse ano de 2020 não pode para algumas pessoas que não têm fé, ele ficar conhecido como o ano da calamidade, da peste, do sofrimento, da doença, o ano do coronavírus. Mas para aqueles que têm fé, que buscam em Deus a força, esse ano ele vai ser um marco da bondade, da expansão, do amor, da graça de Deus. Porque isso é nítido, que está já acontecendo, que é o ano realmente da expansão do amor de Deus. Por quê? Cada lugar tinha uma igreja, às vezes com 1000 membros, e ela está fechada. Aí fala assim, mas como esse amor de Deus expandiu? Como essa bondade de Deus expandiu? É que ali só tinha uma igreja com 1000 pessoas dentro. Hoje tem 1000 igrejas, porque todas as pessoas que iam nessa igreja, hoje elas são igreja. Então elas estão sendo igreja, estão expandindo o amor de Deus. Então eu falo realmente que Deus ele é maravilhoso, Deus é bom. E esse ano será assim para nós que crermos. Nós vamos ver a glória de Deus. É o ano da expansão e do amor de Deus. Então guarde essa palavra de fé no seu coração, espalhe essa semente e não fique olhando para os problemas, mas seja parte da solução. Não fique olhando com medo para o que está acontecendo. Busca refúgio em Deus, busca refúgio no Criador, busca ter mais comunhão com o Criador, porque é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa força. Hoje de manhã eu coloquei a palavra que fala assim, diga o fraco, eu sou forte. Acho que é em Jeremias. Por quê? Porque quando eu falo assim, que eu sou fraco, a minha força é pequena. Mas quando eu falo assim, eu sou forte, mesmo diante das circunstâncias ruins, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tudo que é negativo, se eu falar assim, eu sou forte, eu vou ser fortalecido. Mas por quê? Por minha força? Não. É porque eu creio que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu creio no Deus que é forte. E é por isso que eu sou forte. Porque a minha força, a minha fé, ela não está apoiada em mim, em minha sabedoria, mas ela está apoiada em Deus. A minha força está em Deus. Então, por isso que eu sou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é esse poder que tem, que está contido, né, na semente de fé. É esse poder de Deus, poder de salvação. E
para não ficar assim só nas minhas palavras, né? Eu quero deixar para meditação depois de vocês Lucas capítulo 8. Então aqui é bem conhecida já essa palavra, é a parábola do semeador. Então ela fala isso realmente, de semear, mas a gente entender que semear, tudo que nós semearmos, nós vamos colher, mas a glória da colheita, ela vem do Pai, ela vem do Criador, o crescimento vem de Deus. O potencial da semente, mesmo que ela seja pequena, ela tem um potencial enorme de gerar muitos frutos. Por quê? Pelo poder divino. Então, aqui nessa palavra fala de vários tipos de semente, fala da semente que caiu em vários tipos de terra. A semente, ela era a mesma, mas os tipos de terra eram diferentes. Então, em cada lugar que ela caiu, ela teve um resultado. E assim é a semente de fé também. Nós somos a terra, né? O nosso coração é a terra onde nós recebemos a palavra. Então, se nós recebermos com fé, com bom grado, nós vamos colher frutos. Mas se nós endurecermos o nosso coração, se a gente duvidar, essa semente ela vai ser sufocada. E aqui fala claramente, no versículo 14, fala que aqueles que ouviram a palavra, né, que a semente que caiu entre os espinhos, tendo as dificuldades, elas são sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, quer dizer, se eu recebo a semente da palavra de Deus, mas eu coloco os cuidados, eu coloco a preocupação, eu coloco os prazeres da vida, eu coloco tudo que é material antes de crer na palavra de Deus, então eu estou ali fazendo com que essa semente ela não frutifique, com que ela não dê frutos com perfeição. E aqui no versículo 8 fala assim: a que caiu em terra boa, ela produz fruto 100 por um. E dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E depois os discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, Deus nos deu esse privilégio de conhecer os mistérios, né, do reino de Deus, a salvação. Só que ele fala que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque muitas vezes a gente não ouve, a gente não tem os olhos abertos para ver, nem os ouvidos para escutar realmente o que Deus ele está falando. A gente não, muitas vezes a gente não dá lugar para o Espírito Santo, muitas vezes a gente não busca ali no secreto, né? Essa comunhão, por isso que eu falo intimidade, porque é entre você e Deus. A intimidade com o Criador não é dentro de uma igreja, não é com várias pessoas, é você e Deus. Então, quando a gente aprende a se relacionar com Deus no secreto, só nós, né? Eu e Ele. Então, ali eu posso falar, mas acima de tudo eu posso ouvir o que Deus tem para dizer. E é isso que é maravilhoso, né? Você entender o que Deus ele está querendo dizer para a sua vida, o que Ele está falando. E aqui a palavra fala que essa semente que cai na terra boa, ela frutifica 1%. Então, olha o potencial que tem uma semente, né? E a semente de fé, ela tem esse potencial. Ela tem o potencial de trazer milagres para a nossa vida. Eu tenho visto assim, se eu fosse ficar aqui falando, eu ia ficar o dia todo.
as bênçãos, os milagres que Deus tem concedido na minha vida, mas são as minhas experiências. Mas eu estou falando para quê? Para que vocês possam também ter fé, para que vocês também possam crer na palavra, receber essa semente de fé e possa ter intimidade com o Criador e possa também receber os milagres, para que você tenha experiências de intimidade com Deus, porque aí a sua experiência ela vai ser diferente da minha, mas você vai ter também um milagre para contar, de algo, né, que era impossível, mas Deus ele fez na minha vida e ele vai fazer na sua vida também. Então, seja qual for o problema, seja o que for que você estiver passando, não olhe para ele, não olhe para o problema, não olhe para o sofrimento, para a doença, para a enfermidade, para nada assim que tire a sua fé. Olhe para o Criador, busque olhar com os olhos da fé, busque crer na palavra de Deus, guardar essa palavra no seu coração, porque com certeza, se a palavra de fé ela achar ali no seu coração uma boa terra, vai frutificar, você vai ver sim os frutos, você vai colher grandes milagres, grandes bênçãos na sua vida. Então era essa palavra que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a todos de coração e continue acompanhando as lives amanhã às 15 horas e também lá no YouTube. Se alguém não viu, vai lá, dá uma olhada, assiste, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, curte. E agradeço a todos de coração. Deus abençoe a cada um e que vocês possam, né? Eu falo, não é a gente querer receber tudo, aprender tudo num dia só, mas é uma semente de fé diariamente. A nossa comunhão tem que ser assim, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que buscar ter intimidade com o Criador diariamente. A nossa vida ela é diária, né? De fé em fé, de força em força, a gente vai vencendo a cada dia. E não se esqueçam que nós estamos juntos, que isso tudo vai passar, que juntos nós somos mais fortes, fortalecidos e firmados em Deus. A gente pode dizer, né? Eu sou forte, eu posso todas as coisas em Cristo que Ele me fortalece. Então que nós possamos dizer que nós somos fortes sim, e é Cristo quem nos fortalece e nós já somos mais do que vencedores. Beijos e até amanhã. Tchau!